O apóstolo Paulo, depois de se converter, ele foi acusado pelos judeus de, por incrível que pareça, perverter o caminho dos judeus. Perturbador, ele foi acusado de muitas coisas. E então ele foi preso e em uma de suas defesas, lá no final do capítulo 26 de Atos, ele vai então fazer um resumo de tudo que aconteceu com ele. Ele vai dizer para o rei Agripa, no seu testemunho, que a luz mais resplandecente do que o sol do meio-dia brilhou para ele, e ele então se converteu e deu um testemunho maravilhoso. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre algo que o rei Agripa disse que me corta o coração. Me corta o coração. O rei Agripa, no versículo 28 do capítulo 26, o rei Agripa vai dizer assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Ah, prezado, isso me dá um frio na barriga, isso me angustia um pouco, porque eu começo a pensar em algumas pessoas que chegaram tão perto de serem alcançadas pelo Senhor, mas por algum motivo não usaram da fé que Deus deu para elas crerem. E aqui hoje eu não estou pensando nos ateus, eu não estou pensando em gente má, gente ruim, gente que definitivamente odeia Deus. Não, eu estou pensando em pessoas próximas de nós, talvez, pessoas boas que por pouco não chegaram ao conhecimento de Cristo. E aqui eu penso no rei Agripa, que chegou até a dizer: Paulo, quase que eu me torno um cristão por causa de tudo que você disse. E eu penso aqui num parente, num familiar meu, um parente muito próximo, que morreu sem Cristo, embora fosse uma pessoa muito querida para mim e uma pessoa que acreditava em Deus, era temente a Deus, era uma pessoa correta, era uma pessoa que até onde eu sei, ninguém tinha nada contra ela. Mas mesmo com todo esse perfil, ele era um pecador. Ele era um pecador e ele então, se ele era um pecador, ele não poderia chegar na presença de Deus, senão mediante Jesus Cristo. E ele nunca fez esta confissão. Eu também me lembro de um amigo do meu pai, um homem que era muito conhecido na nossa cidade pela moral, pela honestidade, pelo caráter. Ele era referência sobre um homem correto, mas isso não o fazia menos pecador do que qualquer outra pessoa. E até onde eu sei, ele morreu sem Cristo. Que tristeza! Que tristeza alguém não chegar ao conhecimento de Cristo porque é uma pessoa correta. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Me lembro aqui de um momento em que Nicodemos, um fariseu, um homem que conhecia muito as leis, depois de ver os milagres que o Senhor Jesus fez, ele chega para Jesus e disse: Mestre, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se não vem de Deus. E parece que o Senhor Jesus joga um balde de água
fria na cabeça de Nicodemos, porque Jesus vai dizer: Nicodemos, para. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Reconhecer que eu sou Deus, isso só mostra que você enxerga e é inteligente. Mas isso não te salva, Nicodemos. Isso não te salva. Reconhecer que o que eu faço é pelo poder de Deus. O que vai te salvar é você nascer da água e do Espírito. Você precisa confessar Jesus como seu Salvador pessoal. E aí, há um versículo que eu gosto demais aqui em Atos, capítulo 4, versículo 12, que vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há de se confessar Jesus como Senhor e como Salvador, porque por melhor que sejamos, as nossas obras não nos salvam, não nos dão vida eterna. Eu me lembro, eu fiz muita coisa errada na minha mocidade, não conhecia Cristo, mas eu me lembro que eu não aceitava, porque como eu fui criado num ambiente evangélico, eu não aceitava, não gostava de que as pessoas fizessem piadas do Senhor Jesus. Eu acreditava em céu, em inferno, eu acreditava em tudo isso, mas se eu tivesse morrido daquela maneira, sem depositar a minha confiança no Senhor Jesus, se eu tivesse morrido, eu abriria os meus olhos no inferno, longe de Deus e do Senhor Jesus, porque os meus pecados, a Bíblia diz que fazem separação entre eu e Deus. Por isso a necessidade de sermos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E voltando a Nicodemos, quando Nicodemos fala aquelas coisas, o Senhor Jesus vai dizer para ele assim: porque Deus, olha Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, você pode ser um bom homem, mas você não poderá ir para o céu, você não poderá ter vida eterna, porque é um bom homem, um homem de caráter, um fariseu. Você irá para os céus se você confessar Jesus como Salvador da sua vida. Talvez eu esteja falando com alguém assim, uma boa pessoa, uma pessoa generosa, uma pessoa correta. Mas, meu amigo, minha amiga, essas coisas não nos levam para o céu. Definitivamente não. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há de se confessar Jesus como Senhor, como Salvador. Nesses dias que nós estamos vivendo, será que Deus não está mexendo com você? Será que Deus não está, de alguma forma, te convidando para que você reconheça Jesus como seu Salvador? Os dias são maus, os dias são muito difíceis. Nós não podemos chegar tão próximo. Gente, como me dá uma angústia de pensar que o rei Agripa falou assim para Paulo: Paulo, por pouco você não me persuades a me tornar um cristão. Ai, que maravilha que teria sido se o rei Agripa tivesse se convertido. Mas até onde sabemos, isso não aconteceu com ele. Se ele morreu sem Cristo, ele está perecendo e perecerá pela eternidade. Que Deus nos livre de chegar tão perto dele e não ser salvo. Vamos falar com ele. Pai querido, não permita, Senhor, que pessoas tão queridas não o confessem como Senhor e Salvador por acharem que não há necessidade. Abra os olhos do entendimento desses queridos, para que eles possam reconhecer que Jesus é Deus e veio na terra em carne para a salvação dos seus pecados. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma noite feliz e amanhã, se Jesus não voltar essa noite, amanhã estaremos juntos aqui. Até lá.